Ok, ela é Caroline Felino da Silva, você pode apresentar seu TCC. Bom dia, eu sou a Ellen. Eu vou apresentar o meu trabalho, conclusão de curso, que tem como tema um estudo exploratório de capacidade de tráfego e velocidade máxima permitida em trecho de avenida urbana em Natal RN. O trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Rubens. A OMS ela aponta os acidentes de trânsito como o primeiro lugar na causa da morte de pessoas entre 15 e 29 anos e o nono entre todas as faixas etárias no mundo. Cerca de 1,2 milhão de pessoas morrem por ano e 50 milhões são acometidas por lesões devido aos acidentes de trânsito. Muitos autores estudiosos apontam como um dos principais fatores causadores dos acidentes como a velocidade excessiva. Segundo também as estimativas da OMS, um aumento da velocidade média do veículo em 1 km por hora gera um aumento de 4 a 5% em ocorrências de colisões que resultam em acidentes fatais e 3% que resultam em lesões. Então, devido a isso, tem se buscado a cada dia melhorar, né, a gestão da velocidade através do fortalecimento na legislação que diz respeito aos limites de velocidade, a melhoria das vias e até mesmo a adoção de novas tecnologias por parte dos fabricantes de automóveis que favoreçam o respeito aos limites de velocidade. Então, segundo dados da seguradora Líder, que é a administradora do seguro DPVAT, o total de indenizações por mortes pagas em 2018 foi cerca de 38.281 no Brasil, e o Nordeste teve o segundo lugar, com 12.154. E segundo os dados do Departamento Estadual de Trânsito, né, no mesmo ano, o Rio Grande do Norte apresentou um número de vítimas fatais de 585, sendo 158 na região metropolitana. E nesse gráfico, nós podemos ver a evolução dos acidentes, quantidade de acidentes de trânsito em Natal e a quantidade de óbitos. Né? Percebemos que há uma queda, mas ainda há um número significativamente alto. Então, em vista disso, né, o objetivo desse trabalho é analisar de modo exploratório o impacto na capacidade da via com a adoção de limites de velocidade menores em um trecho da Avenida Senador Salgado Filho. A estrutura do trabalho ela apresentar a fundamentação teórica, os conceitos, os principais conceitos que foram utilizados como base para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia utilizada, os resultados e a análise exploratória desses resultados, enfim, as considerações finais. Segurança de tráfego e velocidade. Né? Como eu falei, muitos autores, né, muitos estudiosos apontam a velocidade alta como a principal causadora dos acidentes. Né? Isso porque uma velocidade alta ela exige mais tempo de reação, exige uma maior distância de frenagem, e esses fatores, aliados a situações de risco, aumentam as chances de colisões e aumentam a chance da gravidade dos ferimentos e os riscos de morte. E essa situação a gente ilustra nessa imagem, né, considerando um tempo de reação de 1 segundo, a gente tem essa parte em amarelo, seria essa distância que ele percorreria nesse tempo de reação, e vermelho essa distância de frenagem. Então, quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância necessária para conseguir parar. Então, por exemplo, um veículo a 80 km por hora, ele iria colidir a 62 km por hora, né, a uma distância de aproximadamente 35 metros. A OMS ela recomenda que no mundo, né, seja adotado limites de velocidades nacionais, que esses limites não ultrapassem 50 km por hora.
mas que também seja dada às autoridades locais a liberdade de poder reduzir ainda mais esses limites, né, de acordo com cada realidade. Então, esse mapa ele vai ilustrar os países, né, em verde são aqueles que têm e que já adotam esses limites de velocidade em vias urbanas, menores do que 50 km por hora, e ainda tem essa liberdade de ser modificado. Em amarelo são aqueles que têm o limite menor que 50, mas não podem ser modificados. Em vermelho são os que não possuem leis nem limites de velocidade em vias urbanas menores que 50, né? Que é o caso do Brasil. A legislação brasileira ela vai de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e ele apenas indica, né? Não obriga que em locais onde não há sinalização a velocidade máxima ela é pela hierarquia da via. Então, para vias arteriais, esse valor seria de 60 km por hora, o que já é em desacordo com aquilo recomendado pela OMS. E muitas cidades, muitos locais no mundo já estão adotando muitos estudos para redução da velocidade, né? Como o caso de Nova York, que já reduziu para 40 km por hora em 90% das suas ruas, e o impacto foi significativo, chegando a 24% na redução de mortes por acidente de trânsito em cerca de um ano. E aqui no Brasil temos o caso de São Paulo, que reduziu nas marginais Tietê e Pinheiros. Também teve uma redução no número de acidentes. E Curitiba, que define um projeto Zona Calma, que são zonas onde o limite de velocidade é 40 km por hora. Que também já percebe o impacto na segurança. Em termos de velocidade e fluxo, as definições foram encontradas mais relevantes no desenvolvimento do trabalho é o volume de tráfego ou fluxo de tráfego. Vai ser essa relação entre veículos por período de tempo, geralmente expressa em veículos por dia ou veículos por hora. A velocidade pontual, que é aquela velocidade instantânea medida em um determinado ponto ou seção da via. E a velocidade média no tempo, que vai ser a média aritmética da velocidade pontual, considerando vários veículos passando naquela seção. E a velocidade de fluxo livre representa a velocidade média dos veículos numa situação livre de qualquer restrição, de interação entre os veículos ou regulamentação de trânsito. E a densidade ela é entendida o número de veículos por uma unidade de comprimento. A relação entre esses parâmetros principais, fluxo, densidade e velocidade. Nesse gráfico, a gente pode observar aqui que é o gráfico de velocidade por densidade. Então, quando ele atinge fluxo por densidade, ele atinge esse valor máximo de fluxo, e esse valor aqui é considerado densidade crítica. Então, a partir quando ele assume valores maiores que essa densidade crítica, ele vai estar nessa região de um fluxo mais forçado. E o valor do fluxo tende a diminuir, que é da mesma forma que acontece também com a velocidade. Metodologia aplicada, a escolha do local ela foi feita com base nos dados disponíveis, que foram a medições em 3 pontos da Salgado Filho, na interseção com a Bernardo Vieira, sentido BR-101, a interseção com a Antônio Basílio, sentido BR-101, e a interseção com a Antônio Basílio, sentido centro. Essas são imagens dos 3 cruzamentos. Os dados eles foram emitidos pela STTU, no relatório de fluxo por hora sentido, que ele vai dar a quantidade de veículos por hora em cada intervalo de velocidade. As medições foram do dia 11 de abril, uma quinta-feira,
durante todo o dia, em períodos de 1 hora. Para análise desses resultados, foi feito o gráfico de relação, né, fluxo, densidade, velocidade, fluxo e velocidade, densidade, semelhante ao apresentado. Os gráficos de porcentagem de veículos não afetados, com a redução de limites de velocidade, tomando como parâmetro 50, 40 e 30 km por hora, e a adaptação do método encontrado no Manual do Estudo de Tráfego do DENIT, denominado Pesquisa de Velocidade Pontual, em que é feito o cálculo de alguns parâmetros estatísticos e elaborada a curva de frequência acumulada para cada intervalo de velocidade. E em seguida eu vou apresentar a análise descritiva dos dados. Esse é o modelo da tabela que foi obtida, né, os intervalos de velocidade de 0 a 10, de 11 a 20 e a faixa de 1 hora. E essa tabela foi obtida para cada ponto. Então, na Salgado Filho, em cruzamento com a Bernardo Vieira, nós percebemos aqui, esse é o fluxo em cada faixa horária. A partir das 7 da manhã, já há essa elevação no fluxo que se mantém, né, até mais ou menos às 22 horas, atingindo valores ali de 1.600 veículos por hora. É importante ressaltar que esse valor ele é para todas as faixas. Na Antônio Basílio, ele tem um comportamento semelhante também, vai crescendo a partir das 7 até as 22. Ele atinge valores um pouco mais altos, um pouco mais de 1.800. E no sentido centro, né, que ele vai ter um comportamento já um pouco mais diferente e atinge valores bem mais altos, superando 2.000 veículos por hora. E a análise do impacto na velocidade dos veículos. Para isso, foi determinado, foram escolhidos horários de maior fluxo, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, para cada ponto. E foi realizada a média aritmética das velocidades, obtendo os seguintes resultados, né? Percebe que a velocidade ali está variando entre 25 e 38. E a partir disso foi então elaborado esses gráficos de frequência acumulada para encontrar o valor do percentil 85, que é o valor que o manual, né, do DENIT aponta como sendo utilizado por muitos engenheiros para definir a velocidade máxima da via. Esse valor ele vai indicar quanto que 85% trafega abaixo daquela velocidade. Então, a gente percebe que para o horário de pico da manhã, o máximo aqui, né, que 85% trafega 50 km por hora no cruzamento com a Bernardo Vieira, que chega a 45, mais ou menos ali na Antônio Basílio, sentido BR-101, um pouco mais de 40, sentido centro. Para o horário de pico da tarde, esse valor ele ainda reduz, né, ficando um pouco mais de 40, menos de 35 ainda, na Bernardo Vieira. E no horário de pico da noite também está ali próximo a 40 km por hora. E foi realizado esse mesmo método para os horários de baixo fluxo, para poder fazer essa comparação também com a velocidade que os veículos desejam trafegar, né? Porque eles têm maior liberdade quando há um baixo fluxo de escolher a sua velocidade. Então, foi também realizado esse mesmo método para esses horários, sendo com 2 horários, né, manhã e noite. A média aritmética das velocidades, ela percebe que ela já subiu um pouco em alguns pontos, né, chegando a 41. Para os horários de fluxo da manhã, a gente também pode observar que também há esse aumento. Acima, ele chega ao passar de 50 km por hora, né, chegando a 53, mais ou menos ali, na Bernardo Vieira, e os outros 2 pontos ele fica bem próximo de 50. E no horário da noite, né, baixo fluxo da noite,
também está ali próximo de 50, e na Antônio Basílio, ela fica ali bem próximo de 40. Então, qual seria o impacto da redução da velocidade máxima na velocidade atual dos veículos, né? Tomando como parâmetro os dados, né, observados, a gente pode perceber aqui, por esse primeiro gráfico, que poucos veículos hoje, né, trafegam com a velocidade acima de 50. Tem alguns poucos ainda de 41 a 50, mas o máximo está aqui entre 31 e 40, e na Bernardo Vieira chega a ficar entre 21 a 30 km por hora. E nesse gráfico à direita, nós temos a proporção de veículos, né, no total do dia que trafegam com a velocidade abaixo de 50, 40 e 30. E para 50 km por hora, né, como esperado, a porcentagem de veículos que trafegam abaixo de 50 são muito altas, né? Chega até a 99%. Em 40, ele já reduz um pouco, mas ainda é uma porcentagem alta, né? Chegando a 89%. Para 30, ele já tem uma redução bastante considerável, que no sentido centro, 32%, né? Trafegam com menos de 30%. E esse gráfico ele ilustra a mesma situação, sendo que para cada horário do dia. E aí 50 km por hora, ele nesse período da manhã, né, que é da madrugada até amanhãzinho, assim, que é onde tem o menor fluxo, ele consegue ainda atingir essas velocidades maiores que 50, né? Mas a partir das 8, 9 já chega a reduzir. E 40 já tem uma oscilação bem maior, considerável, ficando ali nessa parte da manhã, no máximo 80% até 30%. Em 30, né, como esperado, também já tem esses valores bem mais reduzidos, chegando até a menos de 20% em determinado ponto. Mas ainda chega a atingir, né, um máximo aqui de 90% no horário de pico. E aí, análise do impacto na capacidade da via, né? Que reduzir a velocidade, qual impacto que trará na capacidade. E para isso foi feito os gráficos, né? Fluxo, densidade, densidade e velocidade fluxo, tomando como a capacidade da via o fluxo máximo atingido naquele dia. Então, para a interseção com a Bernardo Vieira, esse valor ficou próximo aqui a 1.600, esse ponto aqui, atingindo um valor de densidade crítica próximo a 65 veículos por quilômetro. E o valor de velocidade crítica ficaria entre 25 km por hora. Então, essa região aqui destacada no gráfico seria a região considerada com fluxo forçado, onde os veículos estariam trafegando a uma velocidade inferior à crítica, de 25 km por hora, com a densidade superior à crítica, né? 63 veículos por quilômetro. Fazendo o mesmo para o outro ponto, né? Antônio Basílio, sentido BR-101, também vai encontrar um valor de densidade próximo a 60, mas a velocidade crítica ela já é um pouco maior, um pouco mais de 30. E essa região aqui também é essa região considerada com esse fluxo forçado. E no sentido centro, ela tem um fluxo bem mais alto, né, esse próximo de 2.000. Então, o valor da densidade crítica ela já aumenta, né, quase chegando próximo a 70. E a velocidade crítica também, né, chegou próximo a 35 km por hora. Então, a síntese dos resultados. Nessas tabelas, né, as tabelas superiores,
nós temos o valor de velocidade mais próximo de 10, né, do múltiplo de 10, correspondente ao percentil 85, apresentado naqueles gráficos, e os valores de velocidade e densidade críticas. A gente percebe que, para os horários de pico, a predominância aqui é de 40 km por hora. Dos horários de baixo fluxo, já aumenta para 50. E a velocidade crítica ela fica aqui entre 25 e 35, que nos diz que uma redução de velocidade, do limite de velocidade para 50 km por hora, não teria um impacto, né, na capacidade, uma vez que os veículos eles ainda terão essa liberdade de trafegar acima dessa velocidade crítica. Com 40, já há uma possibilidade maior de haver esse impacto, né, considerando esse 35, pois que a velocidade máxima ela não reflete necessariamente a velocidade média, mas vai ter um impacto sobre esta. E para 30 km por hora, né, já teria um impacto bastante significativo, que já estaria ali no ponto de velocidade crítica. E como considerações finais, nós percebemos que os impactos na segurança, oriundos da redução dos limites de velocidade, são muito significativos. E é por isso que essas medidas elas vêm sendo cada vez mais estudadas e experimentadas em diversas partes do mundo, né, inclusive no Brasil. Mas as consequências, né, os impactos não são apenas na segurança, né, não se restringem à segurança, mas também no fluxo e na capacidade da via. Então, as limitações encontradas no trabalho em relação aos dados, né, que foram dados de velocidade pontuais em pontos de interseções, né, não foram encontrados dados de medições no meio do segmento, então foi realizada essa aproximação como a velocidade do conjunto, né, o que pode limitar os resultados. Por isso que os valores de velocidade mais baixos, elas podem ser devidos ao semáforo, né, o primeiro veículo que parte depois que o sinal abre, então ele vai ter uma velocidade mais baixa, isso limita um pouco os resultados. E as recomendações, como pode ser visto, né, um limite de velocidade de 50 km por hora, ele já traz um impacto significativo na segurança. E na capacidade da via, o impacto não é significativo, né, para o caso estudado. Então, recomenda-se, né, a adoção desse limite de velocidade na Sagrado Filho. Para 40, seria necessário ainda mais estudos em relação à capacidade, como é o caso que está sendo feito, né, em Curitiba. Em 30, precisaria desses estudos maiores sobre a capacidade, sobre os custos, né, da adoção dessa medida, como também está sendo feito em Paris, que já contém, né, 60% das suas vias a esse limite e continua ampliando. Essas são as referências do trabalho. Obrigada.